Atos dos Apóstolos, que é um relato da obra do Espírito Santo na igreja e por meio da igreja. Uma obra do Espírito Santo na igreja e por meio da igreja. É o momento em que os discípulos estão treinados e eles começam então a se mover sobre a palavra. Eles foram preparados, mas Atos é o momento que eles vivem a palavra. Eu creio como profético isso. É o momento em que os discípulos eles têm clareza da missão, eles recebem a capacitação e se movem nessa missão. E aí no decorrer desse mover da missão, o Senhor de fato vai nos alinhar para esse tempo ágil de se mover sobre a palavra que está acontecendo e vai acontecer de forma ainda mais massiva em nome de Jesus. Hoje eu vou fazer apenas uma palavra introdutória, porque nós temos a ceia do Senhor. Então eu vou fazer uma palavra mais objetiva, introdutória, e que Deus fale ao nosso coração através das Sagradas Escrituras em nome de Jesus. Atos capítulo 1, verso 1, diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu. Quem está falando isso aqui é o evangelista Lucas. Ele escreveu Lucas e dá sequência em Atos. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de quanto tempo? 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus. Depois que Jesus ressuscitou, ficou 40 dias ali falando do reino de Deus. Verso 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Qual que é a ordem? Vamos ler juntos, pode ser com as versões diferentes. 1, 2, 3 e... não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Verso 5, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Verso 8, vamos ler juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto Judeia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Você pode dizer glória a Deus? Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos reunidos aqui nessa noite de celebração ao Senhor. Deus, pelos feitos do Senhor, de adoração, de prestarmos um culto a Ti. Obrigado pela Tua presença que é real neste lugar. Tua presença que é sobrenatural dentro de nós, que só produz aquilo que o céu realmente pode produzir, que nada na terra pode gerar a satisfação que a Tua presença gera. Muito, muito obrigado. Então Deus, torna os nossos ouvidos sensíveis à voz do Senhor. Eu dependo completamente do Senhor. Organize os meus pensamentos, as minhas falas, para que nessa breve palavra, essa reflexão, o Senhor, ó Deus, fale aquilo que o céu tem para dizer aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Épocas, datas, dias, horas. Se a gente olhar aqui, nós vamos ver que a nossa vida, nós vivemos imersos, nós seres humanos vivemos imersos na dinâmica do tempo. A nossa vida, ela é movida por agenda, calendário, checklist, cronograma.
E isso é necessário. A verdade, isso se torna indispensável dentro da nossa realidade, porque a gente precisa de fato ter as datas definidas para a gente se preparar para um casamento, para se preparar para o nascimento de um filho, para se preparar para um aniversário, para se preparar para uma reunião, enfim, de macro situações a micro. Nós vivemos debaixo dessa realidade de datas imersas nessa dinâmica do tempo. Quando, porém, a gente olha sobre as coisas espirituais, porque muitas vezes a gente quer trazer as percepções e as realidades naturais para dentro da realidade espiritual, e às vezes elas não vão se casar. Porque quando a gente olha sobre as coisas espirituais, o que tange as coisas espirituais, muito raramente, preste atenção, muito raramente Deus vai lhe dar datas exatas de cumprimentos de palavra. Entenda isso. No que tange as coisas espirituais, muito raramente Deus vai lhe dar datas exatas sobre cumprimento de palavra. E você vai entender o porquê disso. Muito, muito dificilmente. Vou compartilhar com vocês alguns exemplos. Por exemplo, José. Ele tinha por volta de 17 anos quando ele recebe a visão de Deus, de que através daqueles 2 sonhos, ele iria governar até mesmo sobre os seus pais e sobre a sua família, sobre aquela revelação que Deus deu. Só que Deus dá a ele o que ele iria viver como propósito, mas Deus não põe a data que ele vai viver. Põe a data, gente? Não, daqui tantos anos. Não, passaram-se cerca de 13 anos. E Deus não falou quando estava chegando, quando não. Deus apenas mostrou para ele e não disse a data. Porque via de regra, no que tange as coisas espirituais, muito raramente Deus vai nos dar datas exatas do cumprimento de uma palavra. Ele chega para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Ele se tornaria pai de multidão, ou pai de multidões. Só que quando ele recebe essa palavra, mas Deus não avisou para ele quando que seria o nascimento do Isaac. E a gente sabe que se passaram cerca de 25 anos. Se você olhar para a vida de Davi, que nós ministramos no primeiro semestre sobre a vida de Davi, ele recebe uma palavra do próprio profeta Samuel, recebe a unção sobre a sua cabeça para ser rei, mas Deus não disse para ele que levaria 10 anos de preparo. Deus não estipulou a data que ele se tornaria esse rei. E aí, se você pensar em outros personagens, você vai ver que esse princípio, essa realidade acompanha a vida dos homens de Deus, porque no que tange as coisas espirituais, muito raramente Deus vai nos dar datas exatas sobre o cumprimento de uma palavra. Ele fala: Noé, constrói uma arca. Quanto vai vir a chuva? Constrói, meu irmão, constrói. E aí eu trago essa percepção para o Novo Testamento e vejo que Jesus, ele não só na percepção da história, mas ele traz clareza sobre esse mover das coisas espirituais nos seus discursos. Porque em Mateus 24, os discípulos por várias vezes perguntam: quando acontecerá? Por exemplo, Mateus 24 fala assim: quando vai acontecer o fim dos tempos? Ou quais são os sinais da sua vinda? Pergunta sobre quando vai acontecer, e pergunta para Jesus qual é o sinal. Jesus fala o sinal, mas não fala quando vai acontecer. Ele fala: vai ter guerra, vai ter isso, vai ter aquilo outro, reino contra reino. Ele fala dos sinais, mas ele não coloca a data, e ele é tão enfático com essa realidade. Em Mateus 24, 3, ele diz assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, a pergunta deles, os discípulos dirigiram a ele em particular e perguntaram: diz-nos quando acontecerão essas coisas. Olha a pergunta, eles querendo saber o dia. Mateus 24, 36, o mesmo capítulo, depois de Jesus falar dos sinais, ele responde essa pergunta: quanto ao dia e a hora, quem lembra? Ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. E aí depois, se você ler Mateus 24, depois disso, Jesus conta mais 2 parábolas, que pega o capítulo 24 e pega o início do capítulo 25, a primeira parábola é a parábola dos 2 servos, e ele começa a nos fazer entender o porquê que ele não define muitas vezes essas datas.
E ele diz assim: assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que você menos espera. Quando ele conta a parábola das 10 virgens, ele diz em Mateus 25:13: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. O que isso tem a ver comigo e com você? Quando você recebe, quando eu recebo uma palavra, quando eu recebo uma promessa, seja sobre a minha casa, seja sobre o chamado, uma palavra que eu recebo sobre a minha vida, quando eu recebo uma palavra, eu preciso já começar a ter uma postura alinhada com aquela palavra que eu recebi desde o dia que eu recebi. O que Jesus quer não é que você saiba dos tempos ou das datas, mas que eu e você, ao receber uma palavra, já estejamos o quê? Preparados. A grande questão é eu e você andarmos preparados. Andarmos preparados sobre a palavra que o Senhor nos liberou. Porque o quando, ele pertence a Deus, mas o estar preparado é responsabilidade nossa. O quando, a época, o futuro, os tempos, as estações, pertence a Deus. Mas estar preparado é uma responsabilidade nossa. Então, se eu recebo uma palavra, uma orientação para mim e para você, se eu recebo uma palavra sobre o chamado de Deus, eu preciso já me posicionar, já ter um comportamento, já ter o hábito, já ter a postura hoje de quem Deus me chamou para ser. Quem está entendendo? Eu preciso já ter hoje. Se eu recebo uma palavra, por exemplo, do ministério pastoral, eu já preciso hoje me comportar em postura, em palavra, em relacionamento, em rodas, como aquilo que Deus já vai fazer. Eu preciso já alinhar a minha postura, os meus comportamentos, as minhas palavras, é uma promessa que Ele já liberou. E você vai ver que José anda sobre essa verdade. Ele está na casa de Potifar, ele está na prisão, ele continua preparado, alinhado dentro do propósito que Deus o chamou. Quando chegar, quando o faraó chamar para interpretar o sonho, tirar ele da prisão, ele já está pronto. Ele já está pronto. Ele já está pronto. Então entenda e receba no seu espírito essa palavra. O de repente de Deus vai chegar, mas vai chegar na vida de quem está preparado para receber. Sabe o Atos 2 que diz lá, de repente? O de repente, ele vem como uma realidade de um povo que já estava preparado há 10 dias, recebendo debaixo de uma instrução, aguardando a descida do Espírito Santo. Então uma palavra que Deus, senti como Deus colocando no meu coração para vidas aqui. Pare de se preocupar com o tempo e foque em estar preparado. Diga para quem está do seu lado: pare de se preocupar com o tempo e foque em estar preparado. Porque quando de repente Deus chegar na sua vida, vai acontecer de forma gloriosa, sobrenatural, para a glória de Jesus. E eu creio no meu espírito que Deus está próximo de fazer muitas coisas acontecerem, de palavras se cumprirem sobre essa casa. O Senhor tem confirmado que esse tempo está chegando de uma forma muito intensa, e Ele está nos chamando para estarmos altamente preparados, orar como nunca oramos, santificar como nunca santificamos, servir como nunca servimos, mergulhar na intimidade, porque aquele que falou é fiel para fazer. Estar preparado. Se você ficar preocupado com o tempo, a ansiedade vai dominar o seu coração. Mas quanto que Deus vai fazer essa salvação na minha casa? Quanto que Deus prometeu, mas já tem passado 1, 2, 3, não importa. Já se posicione como aquele que é a resposta dentro da sua casa. Já ore, se posicione e creia sobre isso. Então quando eu recebo uma palavra diante dessa realidade, existe uma diferença. Quando eu ouço uma palavra, existe uma diferença entre a espera passiva e uma expectativa ativa. A espera passiva, ela é marcada por inércia. Pessoas que recebem a palavra e continuam com a mesma forma, continuam com o mesmo comportamento, continuam com os mesmos relacionamentos, continuam com os mesmos hábitos. Isso é uma espera passiva, é uma inércia. Você sabe que Deus vai fazer, ou que Deus falou que vai fazer, mas você não se posiciona. Espera passiva.
Mas o que Deus está nos chamando é para uma expectativa ativa. Não uma espera passiva, mas uma expectativa ativa. A expectativa ativa é uma postura de fé. É uma postura dinâmica. É quando você envolve preparação. Eu estou aguardando, mas eu estou já me movendo sobre essa palavra. A gente estava conversando no acampamento, na ministração, que toda árvore, ela é oriunda de uma semente. A semente já carrega todo o DNA de uma árvore. A semente carrega todo o DNA de uma árvore frondosa que vai se tornar. E às vezes você, por não se visualizar ser essa árvore frondosa, você muitas vezes não se comporta como ela. Então eu e você precisamos já passar a nos comportar como a árvore que Deus nos chamou para ser. Estarmos no solo certo. E nutrirmos com os nutrientes certos. Para que a gente viva aquilo que o Senhor nos prometeu. E o texto lido nessa noite nos mostra justamente sobre isso. Os apóstolos, mais uma vez, querendo saber o dia que ia acontecer as coisas. Jesus está lá, apareceu, depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias vivo com o corpo glorificado na terra, ainda ensinando, falando sobre as coisas do reino. E momentos antes dele ser assunto aos céus, voltar aos céus, nessa conversa com os apóstolos aqui, ele dá uma orientação dizendo: não saio de Jerusalém, mas espero a promessa de meu Pai, do qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aí o texto no verso 6 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Mais uma vez você vai ver os apóstolos preocupados com data, com o tempo de quando vai acontecer. Do tempo quando vai acontecer. Essa noite, em nome de Jesus. Essa noite, em nome de Jesus, o Senhor vai tirar a ansiedade de coração aqui. Tem muita gente que é de Deus, mas a ansiedade tem tomado seu coração. Você tem gastado energia em trazer o futuro para o presente. Se Deus falou que vai fazer na sua empresa, Ele vai fazer. Se Deus falou que vai fazer na sua família, vai fazer. Se Deus falou que vai fazer sobre o seu ministério, Ele vai fazer. Esteja apenas preparado. Não ande ansioso com o amanhã. Os discípulos, os apóstolos estavam o tempo todo assim. E a pergunta deles, quando Jesus deu para eles a ordem de ficar em Jerusalém, que eles seriam batizados com o Espírito Santo, a pergunta é: vai ser nesse tempo? Vai ser nessa data? E aí Jesus mais uma vez tira o foco, nem responde sobre isso, sobre tempo, sobre data. Jesus traz novamente a importância deles estarem preparados. Vocês precisam ser revestidos do poder do Espírito. Mas recebereis poder, mas receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Então mais uma vez a gente percebe que a gente não pode se preocupar com o tempo da promessa, mas em estar revestido para ela, estar preparado para recebê-la. É um chamado de Deus para intimidade. Você vai ver que eles gastam tempo em Atos 1, trocando ali, quem vai substituir Judas. Eles estão se preparando. Tem coisas que você vai precisar organizar na sua vida. Você está esperando algo acontecer para organizar? Não, é hoje. É hoje que precisa romper com certos namoros, ou com certas práticas de namoro. É hoje. É hoje que precisa mudar ciclos de relacionamento que são de afastar de Deus. É hoje. É hoje que você precisa romper com vícios, e você está esperando alguma coisa acontecer para abandonar. Deus está dizendo: é hoje. Não espere algo mirabolante acontecer. Já tem uma palavra sobre a sua vida, já tem uma palavra sobre a sua casa, já tem uma palavra sobre o seu ministério. O Senhor está chamando uma igreja para estar preparada, porque uma igreja preparada, quando a trombeta tocar, vai subir nos ares para estar com Ele eternamente.
Ele não vai vir buscar uma noiva, estou chegando, arruma essa roupa, troca esse vestido. Não, a noiva já tem que estar ornada, a noiva já tem que estar pronta, preparada, santificada. Raia sempre. Deus está dizendo para vidas aqui, ó: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Tem um sobrenatural para amanhã acontecer, mas o chamado para santificação, Deus está dizendo: o tempo é hoje. O tempo é hoje. O tempo é hoje. O tempo é hoje da renúncia. O tempo é hoje de abrir mão. O Senhor está dizendo para vidas, porque o Senhor está com pressa para poder derramar sobre vidas aquilo que eles têm, que Ele tem já projetado na eternidade. Eles estão organizando ali, ó. O Judas suicidou, o verso à frente, né? Tirou a sua própria vida. Vão colocar alguém no lugar dele, vão eleger Matias, vão estar em oração. Eles estavam se preparando o tempo todo. E aí, quando de repente um som como de um vento impetuoso veio do céu e encheu toda a casa, ninguém pôde paralisar, deter o que Deus fez através de quem estava preparado para viver. E você já sabe qual que é a palavra que Deus tem para a sua vida. Não precisa de algo lindo que a gente tem ouvido nesses últimos tempos, é amor, de testemunhos lindos, de que não precisou ninguém chegar e sentar e falar: fulano, você tem que deixar aquilo, você tem que deixar aquilo outro. A gente tem recebido tantos testemunhos de pessoas dizendo assim: pastor, a palavra de Deus, eu estava ouvindo a palavra lá e Deus falou no meu coração, eu preciso organizar essa empresa e começar a fazer as declarações de impostos, eu preciso fazer as coisas certas. Ninguém sentou para falar, o Espírito de Deus pela palavra, porque a palavra é viva, a palavra é eficaz. Não precisa de ninguém chegar, apontar e falar: olha, esse namoro está assim, esse celular está isso. Não, o Espírito de Deus, através da palavra, está falando ao meu e ao seu coração, que é tempo de preparar. E quais as renúncias que você precisa fazer? Quais os ambientes que você precisa mudar? Quais as práticas, quais os hábitos? O que você precisa fazer nessa rotina do seu dia? Então há um chamado de Deus para nos revestir do poder do Espírito. Há um chamado de Deus, e o Senhor está dizendo para nós aqui: tem poder para derramar. Eu tenho poder para derramar, eu tenho algo para fazer, não só na sua vida, mas através de você, que você não tem noção, Pedro. Você não tem noção, discípulo de Jesus. Você está acostumado a pescar peixe, mas eu vou fazer de você pescador de homens. Você não tem noção. Você achou que você viveria às margens de um lago da Galileia? Não, você vai em Jerusalém, você vai em Judeia, você vai em Samaria, você vai através do cumprimento da palavra até os confins da terra. Amplie a sua visão. Se você se posicionar sobre aquilo que Deus já te chamou para posicionar, se prepare, que Deus vai fazer o que você nunca imaginou viver na sua vida e na sua história. Se você recebe essa palavra, glorifica Jesus. Pode aplaudir a Ele. Tenha uma expectativa ativa, não uma espera passiva. Não é espera passiva ou esperar. Há a diferença, expectativa ativa. Para a gente poder participar da ceia, deixa eu te dar algumas dicas sobre essa palavra prática para a nossa vida, para a gente se mover nessa expectativa ativa do preparo, para viver de prontidão essa palavra. Eu aprendo, em primeiro lugar, que para a gente viver esse propósito, se mover nessa expectativa ativa, a gente precisa estar em um ambiente certo. Diga assim: eu preciso estar no ambiente certo. Jesus disse para eles o ambiente que eles deveriam estar. Não saiam de Jerusalém. Vocês precisam estar no ambiente certo. Se sair de Jerusalém, quem saiu de Jerusalém não viveu a promessa. Então eles precisariam estar no ambiente certo. E não era um ambiente, via de regra, confortável. Porque o que tinha acontecido em Jerusalém menos de 2 meses atrás? A morte de Jesus. Se matar o Jesus que ressuscita mortos,
que aquieta o mar, que liberta endemoniado, que ninguém dá conta, o que não ia fazer com os discípulos? O que não ia fazer? Mesmo que o ambiente não é favorável, mas o Senhor disse: você precisa estar no ambiente que eu mandei você estar, no ambiente certo, cercado de gente que está alinhado com o mesmo propósito. Você convive com todo mundo, você ama a todos, porque a palavra, você precisa estar em ambientes certos e cercado por pessoas que estão alinhadas com o mesmo propósito, porque o texto diz em Atos 2 que estavam todos reunidos no mesmo lugar. O lugar, no ambiente certo. Então, era um lugar que via de regra não seria tão confortável de estar, justamente por causa dessa morte de Jesus ali. Mas a gente precisa entender, quando nós vamos tomando maturidade na nossa caminhada com Deus, que não se trata do nosso conforto, se trata do propósito de Deus. A vida acabou, meu irmão. Quem vive em Cristo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Aí você fala: oh, coitado não, porque a minha vontade é limitada, a minha vontade eu não vejo o que está acontecendo ali fora. Agora a vontade dele não, é ela que eu quero viver, porque a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Então já não se trata mais do meu conforto, se trata do meu propósito. Não se trata mais do meu desejo, mas se trata da minha obediência. Então esteja no ambiente certo, cercado por pessoas que estão se movendo, alinhadas com o propósito de Deus, para que possamos viver essa promessa. Porque quem estava fora do ambiente só ouviu falar o que Deus fez, mas não participou ativamente do que Deus fez. Você quer fazer parte de qual grupo? Olha, você quer fazer parte do grupo que viveu o avivamento, ou do que só ouviu mais uma história de avivamento? Quem quer fazer parte desse grupo que vai viver, que vai mover, que vai, Jesus, saquear o inferno? Oh, Jesus. Primeiro, estar no ambiente certo. Então eu notei que comece a criar raízes nos ambientes que estão alinhados com a palavra de Deus para a sua vida. Comece a criar raízes num ambiente que está alinhado com a palavra de Deus para a sua vida. Não se sente em rodas que Deus não aprova, porque senão você não vai ser, eu não vou ser bem-aventurado. Porque bem-aventurado é o homem que não ouve o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Estar no ambiente certo. Discípulos estavam comendo. Jesus falou: não sai de Jerusalém. Esteja no ambiente certo. Segundo, obedeça. O segundo princípio que a gente tira é obedecer, mesmo sem entender o processo completo. Diga assim: eu preciso obedecer, mesmo sem entender o processo completo. Eles não entenderam, tanto que eles perguntaram para Jesus, os que estavam reunidos. Eles tinham muitas dúvidas, porque o texto diz assim: tinha muitas pessoas, os que estavam reunidos. Eles fizeram uma pergunta com reverência, porque eles dizem assim: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar Israel? Uma pergunta de cunho até preocupado com o reino todo de Israel. Uma pergunta louvável. Você vai ver. Só que Jesus, como eu disse no início, ele é direto. Ele não fala sobre tempo. Ele não fala sobre datas. Ele chega a dizer: não lhes compete saber. Então primeiro Jesus fala assim, dá uma ordem: não saiam de Jerusalém, estar no ambiente certo. E depois ele diz assim, não lhes compete saber. Ou seja, o que Jesus está falando: obedeça, mesmo sem entender. Depois que a gente obedece, depois que a gente obedece, que a gente entende. Depois que a gente obedece, é que a gente sente. Por exemplo, o perdão. Você fala assim: nosso Pai, não. Se você for tentar racionalizar, liberar perdão, você nunca vai conseguir liberar. E aí você fica agarrado naquele rancor. E aí quando você libera o perdão de fato, aí você recebe uma libertação, você recebe uma paz. É assim ou não é, gente? Já viveu essa experiência? Ou seja, você obedece, e aí você vive de fato, por obediência em fé, aquilo que o céu libera quando a gente anda sobre obediência. Então muitas coisas a gente não vai entender, mas Deus, diga comigo, Deus não me chamou para entender tudo,
mas para obedecer incondicionalmente. Diga: Deus não me chamou para entender tudo, mas para obedecer incondicionalmente. Então, meu irmão, esquece, Deus não vai explicar tudo para você que Ele vai fazer na sua vida através de você. Às vezes Ele fala assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, e vou para onde? Vai para a terra que eu vou te mostrar. Uai, gente, que terra é essa, gente? Eu vou te mostrar. Doideira, né, gente? Pega a mulher, pega tudo, sai andando. Para onde você está indo? O Senhor vai falar. Pai da fé. É obedecer mesmo sem entender. Por quê? É uma obediência por fé. Então não espere Deus revelar cada detalhe do processo para você se mover no propósito. Não espere. Não espere Deus revelar cada etapa para começar a fazer o que você já sabe que tem que fazer. Deus muitas vezes vai nos dar uma missão sem dar muita explicação. Deus muitas vezes vai confiar um chamado sem muito explicar. Então o propósito de Deus em não nos fazer passar informações, não é nos ocultar informações, mas é nos despertar a mover por fé, porque o justo, ele viverá pela fé. Obediência, obediência, obediência. Tem alguma coisa que não está se rendendo à obediência? Eu tenho desobedecido ao Senhor nisso, naquilo. O que está fazendo sentido para você? Para a gente estar preparado, a gente precisa estar no ambiente certo. A gente precisa obedecer mesmo sem entender. Para estar preparado, a gente precisa buscar ser cheio da presença antes mesmo do poder. Eu preciso buscar ser cheio da presença mesmo antes do poder. Olha o que Jesus disse em Atos 1:8. Mas receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Então o poder vem quando a presença é derramada. Diga comigo, a presença de Deus precede o poder de Deus. Por quê, gente? Porque poder de Deus sem presença vai formar tiranos, egoístas, pessoas cheias de si, e não discípulos de Jesus. Pessoas que recebem o poder e não buscam a presença, são pessoas que vão ouvir naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz, eu expulsei, eu curei, e o Senhor vai falar: eu não lhe conheço. Porque você estava apenas a fim daquilo que Deus podia dar, e não de adorá-lo por aquilo que Ele é. E Deus, Ele não é como o gênio da lâmpada. Ele está buscando em nós relacionamento. Mais importante do que aquilo que eu faço para Deus, é daquilo que eu sou em Deus. O ser vem antes do fazer. Nós começamos hoje no curso de liderança. Vida com Deus vem antes de vida para Deus. Primeiro eu preciso me preocupar em ser como Ele é. O que Deus está nos chamando é para um relacionamento. E a gente só está querendo as bênçãos, a gente só está querendo o poder, a gente só está querendo a unção. O Senhor está dizendo: eu estou te chamando para o secreto, para o relacionamento. O Senhor quer te ver, o Senhor quer me ver, é fechando a porta, entrando no secreto. E Ele diz: ah lá, ali no secreto, eu te recompensarei. Então há uma chamada de Deus para pessoas como Moisés. Aleluia, oh aleluia. Pessoas como Moisés, em que Deus diz: eu vou destruir esse povo. Destrói não, Jesus, destrói não, Deus. Então tá bom, Moisés, eu não vou destruir não. Eu vou mandar um anjo à sua frente, todos os inimigos eu vou derrotar, e vocês vão pisar na promessa, mas eu não vou com vocês. O que Moisés, que saiu com a missão de levar o povo à terra prometida, fala com Deus? Quem sabe? Se a tua presença não for comigo, não me faças sair deste lugar.
não me faz, porque muito melhor do que as bênçãos é o abençoador. Muito maior do que os presentes é a presença de Deus. Muito melhor do que aquilo que Deus pode fazer é ter a presença de Deus e adorar a Deus por aquilo que Ele é. Nada pode substituir a presença. Não há nada melhor do que a presença. A minha oração, irmãos, se você pudesse ouvir lá o que eu falo em segredo, eu quero dizer aqui, eu falo com Deus: Senhor, o maior marco dessa casa, o maior marco dessa casa seja a presença do Senhor. O maior marco não seja os telões, não seja uma boa estrutura. O maior marco seja a manifestação da presença do Senhor. Porque onde o Senhor chega, acabou. O inferno não pode parar. Vidas são salvas, libertas, alcançadas para a glória de Jesus. Se você ama a presença, adore. Adore. Se você ama a presença, adore. Eu quero chamar o ministério de louvor, pode subindo aqui. Se você ama a presença, adore. Sabe o que Deus está dizendo? Oh, Espírito Santo de Deus. Mas, irmão, nós estamos numa cultura em que as pessoas querem fazer campanha para receber bênção. Quem quer vir no culto para receber bênção? Mas do céu o Senhor está gritando: eu estou em busca de adorador. Eu estou em busca de gente, oh glória a Jesus, que me busca, que me adora em espírito e em verdade. De gente que ama a minha presença mais do que os meus presentes. Oh Jesus, oh Jesus. O que nós precisamos não é de mais um dígito na conta, não é mais um carro na garagem, não é de uma casa. O que nós mais precisamos, o que as famílias precisam, o que a igreja odiana precisa, o que as nossas casas precisam, é da presença de Deus. Porque onde a presença há alegria. O salmista diz: na presença do Senhor há plenitude de alegria. Aonde a presença há provisão, porque Ele abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Aonde há presença, há o poder. Sabe por quê? Porque a onipotência, ela acompanha a onipresença. O que é isso, pastor? Onde Deus está, automaticamente tem o poder dEle para manifestar. E eu quero declarar, em nome de Jesus, que cadeias estão sendo quebradas nessa noite, pelo poder e pela presença de Jesus neste lugar. Você pode aplaudir, você pode celebrar a presença de Deus, você pode celebrar a presença de Deus. Quando receber o Espírito, o poder vai vir, o poder vai vir. Oh Jesus, oh Espírito Santo de Deus. Quem está preparado? Quem está preparado? Comece a buscar a presença mais que o poder. Comece a almejar a presença mais do que os dons. Senhor, é maravilhoso os teus dons, mas mais do que os dons, a tua presença. É maravilhosa essa porta aberta, mas se o Senhor não entrar comigo lá, eu não quero entrar. O que eu preciso é da tua presença. Jesus está enchendo gente aqui da presença dEle. Jesus vai tomar gente aqui nessa noite da presença dEle. E se prepare, família Primeiro PR, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo. E se prepare, porque não vai ficar em Jerusalém, não vai ficar só em Valadares. É Judeia, é Samaria, é os confins da terra. Tua majestade é real. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. E tudo que eu mais quero é te ver. Envolva com tua glória. Ó Espírito Santo, tua majestade é real.